ei-los que partem, novos e velhos, buscar a sorte noutras paragens, noutras aragens, entre outros povos. Ei-los que partem, velhos e novos, ei-los que partem, velhos e novos. O século XX em Portugal foi marcado pelos movimentos migratórios para diversos países, tais como Angola, Brasil, França, entre outros. Mais de 3 milhões de portugueses deixaram o seu próprio país em busca de uma vida melhor e do próprio sustento. Primeiro foi o fascínio pelo Brasil e a riqueza ao alcance de todos. O pico do fluxo migratório entre 1901 e 1930 foi quando a média de imigrantes portugueses ultrapassou a barreira dos 25 mil por ano. A maior parte dos portugueses concentrou-se na zona urbana, em cidades como o Rio de Janeiro. Desempenharam um papel importante no comércio, na arquitetura e até mesmo na identidade. A partir de 1930 até 1960, uma onda de imigrantes portugueses chegou aos Estados Unidos, principalmente à região Nordeste. Imigraram para os Estados Unidos 446 mil portugueses, a maior parte deles oriunda dos Açores e da Madeira. Há luso-descendentes em todos os estados norte-americanos. Há vários clubes portugueses nesses estados que operam com a intenção de promover e preservar a cultura portuguesa, através de eventos e atividades esportivas. 0,5% da população americana é portuguesa. Nos anos 30, já como presidente do Conselho, Salazar procura tornar o país autónomo em produção agrícola. Para isso precisa de impedir que os camponeses abandonem o país. Eram indispensáveis para lavrar e semear os cabeços e vales do país, mesmo os mais áridos, como o impunham as campanhas do trigo. As duras leis da imigração nos primórdios do Estado Novo só permitiam a saída legal a quem tivesse a terceira classe. Aumentaram-se também as penas contra os engajadores da imigração clandestina. Não discutimos Deus e a virtude. Não discutimos a pátria e a sua história. O regime parecia ir enfrentar de vez o chamado flagelo da imigração, que desde o século XIX já fizera sair do país 1,5 milhão de portugueses. Mas se o filme A Canção da Terra reflete a política do Estado Novo, o que passaria então pela cabeça do ditador que deixa sair os cidadãos mais educados e cultos e procura reter, à custa de leis e propaganda, os mais pobres habitantes da nação? O regime entregou ao herói Gonçalves uma tarefa histórica: convencer os camponeses a não emigrarem, mostrando-lhes que valia a pena continuarem a ser pobres e honrados em Portugal, prescindindo do sonho de uma vida melhor lá fora. Sonho que naqueles tempos tinha um nome: América. Para que é que eles vão para a América? Sei lá, entrou-lhes na cabeça. A América. Os portugueses sempre se aventuraram pelo mundo fora, mas nunca foi fácil a sua saída de Portugal, sobretudo para quem não tinha instrução em letras e contas, nem era mestre em nenhuma arte. No século XVIII, o Marquês de Pombal proibiu mesmo a imigração. Impôs o uso obrigatório de passaportes até para circular dentro de Portugal. Só era autorizada a saída de pessoal para a administração colonial, funcionários para empresas ou padres para as missões católicas. Para os mais pobres, a oportunidade de emigrar só começou a surgir quando o Brasil e os Estados Unidos se tornaram independentes. Nestes países foram-se formando pequenas comunidades de portugueses que iniciaram as chamadas redes de imigração, arranjando aos poucos trabalho para familiares e amigos. Em 1957 1958, o vulcão dos Capelinhos entrou em erupção na ilha açoriana do Faial, causando imensa destruição com lava e fumo.
Em setembro de 1958, o presidente dos Estados Unidos, Kennedy, aprovou o Azorean Refugee Act, autorizado a 1.500 visos disponíveis às vítimas do vulcão. A reautorização desde o ato, em 1962, criou oportunidades para a entrada de mais imigrantes portugueses nos Estados Unidos. Por causa desta imigração, os Estados Unidos autorizou a Immigration Act em 1965. Com este ato, a imigração portuguesa aumentou muito. A ilha de São Miguel beneficiou com a nova infraestrutura, tornando-se no principal porto açoriano, onde paravam as carreiras transatlânticas. Nestas imagens inéditas que nos devolvem o cotidiano da cidade na passagem do século, vimos pela primeira vez os imigrantes açorianos viajando em direção aos Estados Unidos. Não foi tranquila nos mares a sucessão dos veleiros pelos vapores. Os vapores modernos tinham tudo a seu favor. Viagens mais rápidas transportavam mais gente. Mas eram ainda, à entrada da segunda metade do século XIX, uma tecnologia cara. Os fabricantes de veleiros ainda conseguiram fazer dos velozes clippers os barcos mais rápidos do oceano. No entanto, a América estava em plena revolução industrial. Precisava de mão de obra aos milhões. Financiou por isso a evolução dos vapores. Barcos de ferro, como o Great Eastern, com 700 toneladas, eram autênticas cidades flutuantes. No final do século, as companhias de navegação conseguiam já efetuar 7 a 8 travessias do Atlântico por mês. De 1870 até 1930, em apenas 60 anos, irão viajar nos barcos a vapor 14 vezes mais imigrantes que em todo o século anterior. As grandes estruturas de acolhimento de imigrantes da América receberam 1.400.000 portugueses. 1/5 da população saiu do país. 2/3 foram para o Brasil e os restantes para os Estados Unidos. 1,2% da população canadiana é portuguesa. A presença regular de portugueses neste território data do início do século XVI. Contudo, a imigração portuguesa para o Canadá só começou a ter expressão a partir de 1953, ano em que uma importante comunidade de portugueses se fixou no país. Entre 1953 e 1973 terão entrado no Canadá 91.583 portugueses, 61,2% originários dos Açores. Entre os finais dos anos 50 e o princípio dos 70, cerca de 1 milhão de portugueses imigrou para a França. Muitos instalavam-se em bairros de lata que rodeavam Paris, conhecidos como bidonville.
Pierre, c'est tes heures de pause. Bonjour, Madame Réchier. Elle te prend pour une conne. Tout le monde fait ce qu'il veut de toi. T'es trop gentille, comme ton mari. Trop bon, trop con. Nous avons le regret de vous informer que votre frère est décédé la semaine dernière. Vous héritez donc de la maison de famille, ainsi que 100% des parts de la société Quintadunamu, exploitante vin de Porto. On est riches! On est riches! Mais qu'est-ce qu'ils vont penser? Ils vont penser que Maria et José, ça fait 30 ans qu'ils bossent comme des acharnés et qu'ils méritent ce qui leur arrive. Je vais avoir ma maison au Portugal. La souriez? Ma propre sœur qui me dit rien à moi. À moi? Maria va partir au Portugal. Si José devait partir, j'aurais été le premier à le savoir, voyons. Mais il faut pas en parler. Eh ben alors, me parle pas! Alors je me disais, mon ami José, il doit avoir envie d'autre chose. Oui. On peut accrocher une remorque derrière? Faut voir. Je t'augmente. Nous sommes tous bien d'accord. Il faut absolument les garder dans l'immeuble. Papa, maman, alors voilà, je suis amoureux. Et elle s'appelle Paula. Paula Ribeiro. C'est une excellente nouvelle. Paula, elle veut pas d'un Portos. C'est Charles Caillot. On va faire un dîner. Je suis dans la merde. Tous ensemble autour d'un gazpacho. Ça va bien se passer. Ouais, je suis en train de me demander si les Portugais aiment le gazpacho. Qu'est-ce qu'on va faire là-bas, tous les deux, tout seuls, dans cette grande maison? Je partirai pas, moi, tu sais. Boa noite. Boa noite, Maria. Boa noite. Oui. Buenas noches. Ah, buenas noches. Cette dictature du général Alcazar, ça a dû être terrible. Terrible. Salazar. Alcazar, c'est dans Tintin. Je les confonds toujours les deux. Toujours. On pensait que ce soir, on mangerait de la morue. A partir dos anos 50, a imigração volta-se para a Europa numa caminhada quase sempre clandestina, a chamada imigração a salto, pelas veredas do contrabando. Quase sempre clandestinamente, os homens deixavam o Portugal rural, onde reinava o subdesenvolvimento. Muitos dos que partiram fugiam também da guerra colonial. A França e a Alemanha foram os países para onde se deslocaram mais portugueses. Depois, muitos foram também para a Suíça e para Luxemburgo. Atualmente, a média diária de portugueses que chega a Lisboa é de cerca de 4.000 pessoas, mais ou menos o número de refugiados que hoje chegaram à Portela. Há 40 anos, cerca de 1 milhão de pessoas sentiu na pele um dos momentos mais dramáticos da história de Portugal, a descolonização. Angola, Moçambique e Guiné-Bissau estavam em guerra. Para além da ajuda do Estado português e da Cruz Vermelha, países como os Estados Unidos e a Suíça ajudaram à evacuação dos retornados. Em Portugal, foi criado o IARN, para apoiar os desalojados do ultramar. Retornados é a designação dada aos cidadãos portugueses que entre 1974 e 1976, após a independência das colónias, em África, Cabo Verde, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe, Timor-Leste e em especial Angola e Moçambique, tiveram de refugiar-se em Portugal. Apesar da designação retornados evocar o regresso, muitos nasceram ou viviam desde tenra idade nas antigas colónias portuguesas. O regresso deste número elevado de pessoas, 600 mil colonos, transformou a sociedade portuguesa profundamente. Contribuiu para a modernização das aldeias e cidades de todo o país, para uma maior profissionalização nas áreas da saúde e da educação, da transformação do rádio e da televisão. Entre maio de 1974 e novembro de 1975, terão saído de Angola para Portugal mais 300 mil pessoas e 160 mil de Moçambique para Portugal. Cerca de 100.500 militares regressaram em cerca de um ano a Portugal. As pontes aéreas permitiram o regresso de um número elevado de pessoas, quase 174 mil, nomeadamente entre Lisboa e Luanda e Porto. Instalados em Portugal, muitos retornados viveram situações dramáticas, ao nível de falta de assistência médica, emprego, habitação e muita burocracia para a obtenção de documentos de identificação, cartas de condução. Mais do que um olhar sobre os grandes movimentos migratórios que marcam este século, relatam-se histórias de vida, umas de sucesso, outras de desilusões. Portugal é hoje o país da União Europeia com mais imigrantes em proporção da população residente. O número de imigrantes portugueses supera os 2 milhões, o que significa que mais de 20% dos portugueses vive fora do país em que nasceu. É a dor dos que partem e dos que ficam.
A dor causada pelas lembranças sufoca o peito e a tristeza aumenta, quanto mais prolongada é a ausência. As recordações que mais parecem ser a de uma vida passada surgem a todo um instante, embrulhadas no imenso desejo de voltar à terra que um dia abandonaram. Pelos 4 cantos do mundo, muitos são os portugueses que ainda choram as saudades. Forçados a sair do país que um dia os viu nascer, deixaram para trás os amigos e a família e partiram em busca de uma vida melhor. É o fardo da pobreza que nos leva à felicidade. Se Deus o quis, não te invejo essa conquista, porque o meu é mais fadista. É o fado da saudade. Concluindo, o século XX foi marcado pela imigração portuguesa em todo o mundo, o que levou diversas famílias a abandonarem Portugal para procurarem uma vida melhor.